Bem-vindo, bem-vinda a mais um Repartir nesse dia, ao qual nós estamos aqui liberando essa palavra, ao qual nós estamos desfrutando em nome do Senhor Jesus. Você é o nosso convidado e desde já eu quero que você possa compartilhar esse canal com mais pessoas, deixar o seu like, né? Deixar o seu comentário no final desse vídeo, ou até mesmo no decorrer, e dessa maneira nós sabemos então que você está desfrutando dessa palavra. Nós somos chamados a desfrutar da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o próprio Deus. A palavra de Cristo Jesus é o nosso alimento. E quando nós estamos se voltando para esta palavra como um alimento, como um suprimento de vida, você vai ter o crescimento. Nós não queremos mais repetições, nós não queremos que não haja realmente um alimento vasto. Olha só, né, os homens que tiveram um encontro com Deus, uma das primeiras coisas que o Senhor fazia com eles era alimentá-los. Ou seja, Jeremias, quando está com a palavra do Senhor na sua boca, ele diz: "É doce como mel". Os anjos em Abraão alimenta Abraão, dizendo, né, para ele se alimentar, porque ali ele iria ter força. Assim somos nós se alimentamos com a palavra de Deus para que tenhamos força no nosso espírito. Conforme você vai sendo saturado desta palavra, você vai obtendo a força e Cristo vai podendo ser ampliado dentro de você. O Espírito de Deus, se você crer no Filho de Deus, você se tornou um filho de Deus, recebeu do seu Espírito, se tornou um homem regenerado, agora o Espírito Santo habita em você. O Espírito Santo habitando em você, você precisa dar a esse Espírito Santo força, né? E fazer com que a palavra dele seja uma com você. Então, conforme você vai desfrutando do repartir, tendo mesmo o assistir dessas palavras como realmente uma meditação, como realmente um alimento para você, um momento do seu dia que você vai parar e vai dizer: agora eu vou ouvir a palavra de Deus, vou desfrutar dessa palavra, vou mastigar essa palavra, aí você vai ser alimentado em nome do Senhor Jesus. E falando sobre a palavra de hoje, né, que é conceber a renúncia, que entrega o rebanho para seguir o verdadeiro cordeiro. Nós vamos estar falando muito sobre Betel, casa do pão, vamos estar falando sobre Efrata, frutos, alimento, pastor, porque nós temos um pastor em nossas vidas, nós temos um pastor que está a cuidar de nós, e como o Senhor, Ele deseja mesmo esse cuidado com nossas vidas, e como nós precisamos saber que a cada momento o pastor está cuidando de nós, e há um alimento, há um caminho, há uma voz, e nós vamos saber então como que essa palavra está relacionada com as nossas vidas. Veja Salmos, capítulo 2, versículo 2 e 3 diz o seguinte: Dá ouvidos ao pastor de Israel, tu que conduzes a José como um rebanho. Tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor. Perante Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Nós estávamos desgarrados, sem caminho, perdidos, e nós não sabíamos o que iríamos fazer, porque nós estávamos buscando um alimento que pudesse saciar a nossa sede, em outra, a nossa fome, e uma água que também pudesse alimentar a nossa sede. Por outro lado, havia um peso de culpa, de condenação sobre nossas vidas, porque imagina, uma ovelha rebelde é uma ovelha que não está conseguindo compreender na sua totalidade, na sua entrega, o cuidado que o pastor tem com a sua vida. Mas eis que no nosso espírito já clamava: vem salvar-nos, ó pastor de Israel. E o Senhor, em algum momento nas nossas vidas, graças ao Senhor, Ele ouviu o chamado, o clamor do nosso coração e se cumpriu essa palavra que nós estamos declarando aqui hoje. Ó pastor de Israel, tu que conduz José a um rebanho. E olha como essa palavra está ligada, né, com toda essa história de Raquel que nós estamos falando. Raquel,
com Jacó, com José ali, o seu filho, né? Benjamim, que foi o seu filho, aliás, Benjamim, que foi o filho de Raquel, né? Que outrora ela chamou de Benoni, mas Jacó não deixou com que viesse ser esse nome, ele colocou o nome de Benjamim, porque quando ao sangue de Cristo, quando a cruz do Senhor, né? Quando o Senhor ele foi deixado ali naquela cruz como uma oferta mesmo que Deus queria, para que todas as outras ofertas fossem cessadas, né? E quantas ofertas ocorreram no Antigo Testamento, até mesmo ali um pouquinho em João, né, que é o último profeta, e aí vem Cristo e institui dizendo: eu sou a oferta perfeita. Glória ao Senhor. Na tua vida, Jesus Cristo é a oferta perfeita. Você não precisa fazer outro esforço, mais esforços para que Deus te aceite, para que Deus seja bom com você, ou para que nenhuma tentativa vazia você venha buscar barganhar com o Senhor. Não, o pastor de Israel, ele quer conduzir o seu rebanho aos pastos verdejantes, ele quer conduzir o seu rebanho a um lugar aonde ela é alimentada. Então, o Senhor, ele confia as ovelhas, né? O nosso relacionamento com as pessoas, as nossas conexões com as pessoas, os encontros, é simplesmente para que possamos conduzir essas pessoas a um lugar de um alimento verdadeiro. Enquanto as pessoas estão por aí, até mesmo pagando para que a sede, né, e a fome que elas têm no seu interior sejam realmente supridas, mas isso vai ser apenas tentativas vazias. Infelizmente, essa prática não é simplesmente de outras religiões, né, que nós sabemos que se paga a sessão para ter isso, para ter aquilo, para conseguir, né, se encontrar, para uma coisa e outra coisa, para conseguir resolver a sua vida e tantas outras propostas que existem nas religiões. Mas o que eu estou querendo dizer com tudo isso é que, infelizmente, também aonde a vida, a palavra de Deus deveria ser dada de maneira gratuita. Pedro está passando e aí um homem pede algo para Pedro e ele diz assim: eu não tenho nada, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda. O evangelho nós recebemos de graça e de graça nós devemos dar. Sabemos que sim, temos, né, alguns desafios, temos os custos, as coisas, estamos em um mundo em que há um giro, né, ali que precisa ser feito e nós também estamos aqui, até quero aproveitar e já colocar a oportunidade para que você possa dizimar e ofertar, mas existe algo que nós prezamos, que é nós não estamos servindo a mamon, nós não estamos cobrando para que pessoas tenham acesso a algo que nós recebemos de graça. Nós colocamos a oportunidade, porque além de tudo isso é um princípio, e nós não queremos usurpar de maneira alguma o princípio da questão do dízimo e da questão das ofertas. E por que eu estou levantando essa situação? Porque existem lugares onde você tem acessos privilegiados por você pagar, existem lugares com que as pessoas usam da boa fé das outras para se aproveitarem e para extorquir dinheiro. Mas nós não queremos extorquir dinheiro de ninguém. Nós queremos dizer: eu vou conduzir o rebanho do Senhor ao verdadeiro Cordeiro. Siga o verdadeiro Cordeiro. Ame ao Senhor. Ame a sua palavra. Declare essa palavra todos os dias, porque o Senhor Jesus, ele está voltando. Então veja, Salmos 2, versículo 2 e 3, está sendo completo nas nossas vidas, porque se você está dizendo: ó Senhor, salva-me, existe um pastor na tua vida. Existe um pastor que vai dar o direcionamento para você, vai cuidar da tua história, está cuidando da sua trajetória, para que você possa realmente ouvir esse Cordeiro, seguir o Cordeiro e entender como que ele está se relacionando com a sua vida. O Senhor não deseja com que você venha se perder, por isso ele está emitindo uma voz. Olha o que João 10, versículo 27 e 30 vai dizer: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão.
Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. E eu e o Pai somos um. Então, olha que incrível, porque o tempo da vida do cordeiro estou entre Betel e Efrata. Enquanto o cordeiro não vem, eu estou entre Betel e entre Efrata. É uma das palavras que nós estamos declarando aqui nesse dia, porque Belém, em hebraico, né, Bethlehem, é casa do pão. E Efrata também está designando, né, Efrata, na etimologia, a palavra fruto. Então, como está relacionado a questão do pastor com a casa do pão, com o alimento, como que tudo isso está se relacionando? Se o Senhor diz assim, as minhas ovelhas escutam a minha voz, é porque ele está emitindo uma voz. E enquanto o Senhor está emitindo essa voz, eu vou fazer o quê? Eu vou renunciar todas as vozes para ouvir a única voz do pastor que deu a vida eterna. Então, hoje nós temos muitas opções, muitas vozes sendo faladas, até mesmo a nossa voz interior, até mesmo a voz do mundo que quer nos atrair, mas existe uma voz que deu a vida por nós. Então, a nossa vida e a nossa dinâmica é ouvir essa voz e dizer: existe um caminho e uma voz que está me conduzindo à vida eterna. O Senhor declara em sua palavra que a vontade de Deus é essa, que conheçam unicamente a Ti como um Deus eterno. O Senhor, Ele deseja uma coisa com o cuidado que Ele tem com a minha vida e com a sua vida, com que nós venhamos ouvir a voz dEle, andar por Ele, viver por Ele. Essa é a nossa dinâmica, porque Ele diz, eu lhes dou a vida eterna. Não existe outra vida além de Cristo Jesus. O que nós temos é um viver humano, mas em Cristo Jesus nós temos a vida eterna. Esse viver humano não é a totalidade da nossa vida. Esse viver humano é uma passagem. E se é uma passagem, nós estamos trilhando caminhos e precisamos entender que existe um único caminho. Então que você nesse dia possa dizer, eu vou silenciar as outras vozes para ouvir a voz do meu pastor que deu a vida eterna por mim. Quando você estiver buscando e dizendo de coração sincero, Senhor, existe uma voz que o Senhor está dizendo nesses dias e eu quero ouvir e obedecer, você vai ter a vida eterna e jamais perecerá. Porque ele disse, aqueles que veem a minha mão jamais serão arrebatados, né? Então, a sua confiança em Cristo Jesus jamais será, como é que diz, quebrada, né? Cristo é o único que nós podemos confiar totalmente, sem medo algum, porque Ele jamais irá desamparar aqueles que se achegam a Ele. Ele diz, olha, eu e o Pai somos um, as ovelhas que o Senhor me deste, nenhuma delas eu deixei se perder. Então, você pode ser também uma pessoa que vai conduzir outras a esse lugar, a esse pastos, que é o Senhor Jesus, né? Essa porta, e ele diz que quem entra por essa porta encontra pastos verdejantes. Então, a porta da casa do pão é Cristo. Quando você entrar por essa porta, você vai encontrar o alimento para o seu espírito. E esse alimento não vai produzir simplesmente acusação na tua vida, mas vai trazer um caminho de perdão. Quantas vezes, né, nós estávamos andando e até mesmo o inimigo tenta colocar muitas das vezes situações de culpa, porque a culpa vai paralisar. Não adianta você dizer, foi culpa dele, foi culpa dela, não foi isso e foi aquilo. Se a pessoa não tivesse feito isso, não teria sido assim. E você joga uma condenação. Você joga culpa sobre aquela pessoa. A religião joga culpa. A religião diz, você fez isso, então agora você vai ter que passar 30 dias, 60 dias, um ano, sem fazer isso, sem fazer aquilo, para meditar, para não sei o quê, mas coloca uma condenação. A mulher adúltera chegou a Cristo e ele não acusou, mas ele deu uma orientação. Ele disse, vá e não peques mais. Então, o perdão de Cristo não é para que venhamos, né, se escorar nesse perdão, mas é para que dizer, eu tenho um caminho de recomeço,
Eu tenho um caminho aonde também eu respondo a esse perdão de Deus. Porque o Senhor não quer a hipergraça. A graça não é motivo de fazer com que venhamos viver em uma vida de pecado. Mas a graça é um caminho de possibilidades para que nós possamos viver de forma agradável ao Senhor, de forma com que Ele venha se agradar do nosso viver e que não sejamos rejeitados por Ele. Então, veja aqui também de que essa palavra, né, de que as ovelhas escutam a voz do Senhor, é saber que nós temos uma direção para as nossas vidas e que nós estamos guardados no Senhor. Então, enquanto o cordeiro não vem, você vai estar entre Betel e entre Efrata. Ou seja, eu tenho a casa do pão e eu tenho um lugar de frutificação. Enquanto você estiver simplesmente em lugares onde não preza pela palavra, onde não preza pelo seu crescimento em Cristo Jesus, você vai viver com fome, buscando migalhas em outros lugares. Mas a partir do momento que você reconhecer é Cristo Jesus que me alimenta, é Cristo Jesus que vai trazer esse viver orgânico, e glória ao Senhor, porque nós queremos apenas uma coisa: partir do pão e as orações. Era isso que os discípulos faziam, está lá em Atos, eles se preocupavam apenas com uma coisa: em partir essa palavra e também na oração. E enquanto isso, eu vou caminhar na certeza de que o dono do rebanho está voltando. Nós não somos donos das pessoas, nós não mandamos nas pessoas. As pessoas não deveriam buscar mandar nos outros, porque principalmente com uma figura, né? Uma figura uma figura de autoridade total, né? Autoridade máxima. Eu sou esse líder, eu sou a autoridade máxima na tua vida e você tem que fazer o que eu mando. Não é assim, porque o Senhor tem uma história e uma trajetória para cada um. É claro que precisamos ter maturidade para entender essa palavra, porque o Senhor diz: submetei-vos uns aos outros, mas tem uma dinâmica nisso, existe uma realidade nessas duas palavras. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que a pessoa que é o dono das nossas vidas, que deu a vida por nós e que merece e que nós devemos entregar toda a nossa devoção, entregar a nossa vida, é Cristo Jesus, porque foi Ele que morreu por nós. O que nós podemos fazer é orar pelos irmãos, é ensinar os irmãos a seguir o verdadeiro Cordeiro. Eu não sou autoridade máxima, ninguém é autoridade máxima sobre nossa vida. O que nós fazemos é conduzir os irmãos à palavra, é conduzir os irmãos à comunhão, é conduzir os irmãos ao amor de Cristo Jesus, porque eles em Cristo Jesus, eles serão supridos em todas as coisas. E porque eu vou viver sabendo e tendo a certeza de que o dono do rebanho vai voltar, veja Abacuque capítulo 2, versículo 2 e 3, diz o seguinte: porque a visão ainda está para cumprir-se no seu tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tarda, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Deixa eu te dizer algo, na tua vida nem é cedo e nem é tarde. Tudo é no tempo do Senhor. E quando o Senhor voltar, também será no tempo certo, será no tempo exato. O Senhor, Ele já veio para mim e para você. A nossa vida já não é mais uma vida terrena. Agora nós estamos em partos verdejantes. Estamos vivendo essa eternidade. A eternidade para os que estão em Cristo Jesus já chegou. Também para os que não estão, pode chegar amanhã, pode chegar hoje. A questão é, você está nos pastos? Você é a ovelha do pastor? Ele conhece? Nós queremos ser conhecidos. O Senhor, Ele conhece nossa vida. O que nós precisamos é ser conhecidos dEle, né? Ele não precisa com que eu venha abrir a minha boca, porque antes mesmo de eu abrir a minha boca, Ele já sabe o que eu vou falar. Agora, eu preciso conhecê-lo. Eu preciso amá-lo. Eu preciso me voltar no Espírito para conhecer esse pastor. E para finalizar esse repartir, eu quero te declarar algo poderoso. O amor do Senhor está sendo derramado nesses dias para que muitas ovelhas possam se voltar ao verdadeiro pastor.
ao pastor que deu a vida por elas, ao pastor que deu o seu sangue para ter o cuidado com essas ovelhas. Então eu quero declarar sobre tua vida: não vai faltar o cuidado do pastor, não vai faltar o óleo sobre a tua cabeça, para que os mosquitos, os demônios, as moscas não venham te tirar deste lugar. A unção está sobre você. No cuidado do Senhor não vai faltar água para saciar a sua sede. Também não vai faltar o cajado que diz: não é por aqui, é por ali. Ei, ovelha, não saia, continue no aprisco. O cuidado do Senhor é um cuidado de autoridade. E você vai ser guiado por esse cuidado de autoridade, vai ser direcionado para esse lugar aonde você conhece o seu Pai. Glória a Deus, que você possa entender que a sua vida é uma vida de mutualidade, de compartilhar, para que as ovelhas que estão perdidas, sem pastor, possam encontrar o verdadeiro pastor. Nós não queremos exclusivismo, não é a minha pessoa, não é a pessoa de quem faz o repartir aqui ou outro, não. Estamos sendo apenas canais e meios de um distribuir, de um partilhar, dizendo: eu estou olhando para o Cordeiro e eu desejo com que você também possa olhar para o Cordeiro. As nossas lágrimas em contemplação ao Cordeiro, essas lágrimas são contempladas por Ele também. Agora o Senhor não quer nada fora dessa contemplação do Cordeiro. E quando você for alimentado por essa palavra, você também vai responder por ela. Seja bem-vindo a Belém, seja bem-vindo a Betel, seja bem-vindo à casa de Deus, a casa do pão. Você é essa casa. Libera o pão, libera o fruto e o Senhor seja com o seu espírito. Valeu demais. Shalom Adonai. Aleluia, Senhor Jesus, graças nós te damos, Senhor Jesus, por esse dia, por essa segunda-feira, Senhor, em que nós podemos invocar o nome do Senhor, em que nós podemos te adorar, Senhor Jesus. Nós temos livre acesso à sala do trono, nós temos livre acesso à presença de Deus, nós chegamos confiadamente ao trono da graça de Deus, porque nós confiamos, Senhor, depositamos a nossa fé, a nossa confiança plena no sacrifício definitivo, salvífico e expiatório de Jesus Cristo. Nós te amamos, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso bom pastor, nós somos as Tuas ovelhas e pertencemos a Ti, pertencemos a esse rebanho, Senhor, porque como a Sua palavra nos ensina, Tu és o bom pastor e o Senhor está pronto de dar a Sua vida pelas ovelhas, o Senhor de fato assim o fez, o Senhor entregou a Sua vida pelas ovelhas. Então, Senhor, nesse dia eu oro para que o Senhor nos livre das fantasias, de sermos desfocados, de andarmos distraídos, mas coloca os nossos olhos fixos em Ti, pois Tu és o autor e consumador da nossa fé. Faça-nos como a pomba, Senhor, que tem os olhos fixos, Senhor Jesus, que não olha para a direita, que não olha para a esquerda, mas que tem um alvo. Faça o Senhor o nosso alvo. Faça o Senhor aquele que nós desejamos, aquele a quem nós amamos, aquele a quem nós experienciamos. Somos as ovelhas, Senhor, desse rebanho em que o Senhor é o pastor, esse rebanho que pertence a Ti. Nos guia, nos pastoreia, nos apacenta, Senhor, porque de fato o Senhor veio para nos dar a vida e a vida abundante. O Senhor não é como ladrão, o Senhor não é como mercenário, salteador, aquele que vem, rouba, mata e destrói, mas o Senhor é aquele que vem e dá a vida e a vida em abundância. Nós Te amamos, Senhor, e cremos que de fato o Senhor e o Pai são um. E quem vê a Cristo, vê ao Pai, Senhor. Assim como Filipe andou com o Senhor, mas depois pediu: Senhor, mostra-nos o Pai. O Senhor respondeu a ele: eu tenho andado com vocês por 3 anos, porque você pede para que eu mostre ao Pai para você. Senhor, nós queremos Te ver, nós queremos Te ver na palavra, queremos ler a Bíblia, queremos desfrutar da Bíblia, Senhor. Nos dá de fato o entendimento, a experiência, que essas palavras sejam cravadas nos nossos corações, que a gente se exercite e pratique o guardar a palavra no nosso coração.
para não pecar contra ti. Assim como o Senhor entregou para Pedro a missão, ele disse que te amava 3 vezes, e o Senhor ordenou que ele apacentasse as suas ovelhas, cuidasse, Senhor, daqueles que o Senhor ama. Apacenta as minhas ovelhas, cuida dos meus cordeiros. Foi esse o ensino, o mandamento e a ordenança que o Senhor deu a Pedro. Nós somos este rebanho, somos ovelhas do teu rebanho. Tu és o nosso bom pastor, que nos pastoreia, que nos guia, Senhor, por pastos verdejantes, que nos enche de vida e vida em abundância. O Senhor não veio nos trazer a morte, Senhor, mas o Senhor veio nos trazer a vida eterna. O Senhor nos ensina e nos chama. Aquele que quer ir após o Senhor deve negar a si mesmo, tomar a sua cruz dia após dia e seguir ao Senhor. Senhor, nos ajuda a não ter a nossa vida como preciosa. Assim como o apóstolo Paulo experienciou isso, nós queremos negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz dia após dia e seguir ao Senhor. Nós não queremos preservar a nossa vida nessa terra, mas por amor ao Senhor nós queremos perder a nossa vida. Queremos encontrar a vida eterna, porque a vida eterna é conhecer ao Pai e ao Filho, que pelo Senhor foi enviado, porque Deus enviou Jesus Cristo para o mundo, para que o mundo fosse salvo por Jesus Cristo. O Senhor amou, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a palavra que nós cremos. Nós depositamos a nossa fé nessa palavra. Nós depositamos a nossa confiança nessa palavra, porque ela é digna de confiança, Senhor. O mundo pode ser salvo pelo Senhor. Essa é a tua missão aqui na terra. O Senhor foi enviado ao mundo para salvar o mundo e não para condenar o mundo. Senhor Jesus, nós queremos beijar o Filho, queremos beijar o Senhor para que não nos sobrevenha a ira de Deus. Nós queremos e pedimos para que o Senhor torne os nossos corações contritos. Nós queremos chorar de fato pelos filhos que já não existem mais, mas nós somos conectados à videira, estamos produzindo frutos porque isso glorifica ao Pai, e nós somos limpos, podados pelo Senhor para darmos mais frutos ainda. Então coloca as palavras na nossa boca, enche as nossas bocas para darmos testemunho do Senhor. Somos as tuas testemunhas, Senhor Jesus. Nós nos posicionamos como tuas testemunhas. Livra-nos de preservar a nossa vida, mas por amor ao Senhor, por causa de ti, por causa do teu nome, queremos perder a nossa vida na terra, porque o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma? Nós queremos a vida eterna, queremos te conhecer, ó Pai, queremos conhecer ao Filho, porque fomos criados à tua imagem, conforme a tua semelhança. Essa é a palavra que nós cremos. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E à medida que nós ouvimos as tuas palavras, Senhor, nós também as repartimos, nós também a compartilhamos, nós também apacentamos a outros, porque somos por ti apacentados. Todos pertencemos a este rebanho. Senhor, a ovelha perdida, as 99 que estão sendo guardadas, mas aquela que se perde, nos faz ir atrás dela, nos faz apacentá-las, nos faz, mediante o teu poder, o teu senhorio, o teu envio, trazê-la de volta para o aprisco, sendo guardada, pastoreada, zelada, corrigida e cuidada pelo Senhor. Nós queremos nos mover neste pastoreio. Somos ovelhas do Senhor, mas também somos pastores, porque apacentamos mutuamente uns aos outros, apacentamos o interior uns dos outros, apacentamos a mente uns dos outros, apacentamos o coração uns dos outros, apacentamos o espírito, o homem interior que há um no outro, a palavra de Deus que nos enche, que nos transborda, e essa palavra que nós ensinamos, pregamos. Faça-nos as tuas testemunhas fiéis. Recebemos a ti e repartimos o conhecimento que nós temos do Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nos encha e que nós preguemos a tua palavra somente. O evangelho sendo pregado a toda criatura. Em nome de Jesus. Amém. Que flui do teu
sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, ó fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. E este rio está neste lugar. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, ó fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, ó fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, o rio, Senhor, que alimenta as nações. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Rios de águas vivas, flui dentro de mim, pois deixei o cântaro pra trás, deixei o cântaro pra trás. Deixei o cântaro pra trás, deixei o cântaro pra trás. Encontrei aquele que trouxe
bate além.